Bem-vindos a mais um Desconfortáveis Podcast. Nós que estamos na nossa terceira temporada. Eu quero te pedir algo muito especial antes desse vídeo começar. Eu queria te pedir que você já curtisse esse vídeo. Isso vai nos ajudar muito a distribuirmos para o máximo de pessoas. E não esquece de nos seguir nas redes sociais. E de, se possível, claro, comenta aqui o que é que você achou do nosso bate-papo hoje, que está mais do que especial. Bem, hoje eu estou recebendo alguém muito, mas muito especial para mim. Eu sempre digo isso, já está virando já... Getúlio, por que sempre eu digo que eu estou recebendo alguém muito especial, hein, Getúlio? Todos os convidados aqui do podcast são especiais, né? É verdade. Você gosta sempre que você fala o óbvio, né? Você sempre me surpreende, Getúlio. Muito bom, Getúlio, sempre com comentários... Mas o convidado de hoje é mais do que especial, né? É mesmo? É. Pô, agora, você nunca tinha dito isso sobre nenhum convidado. Você nunca falou. Gente por quê? finíssimo. É mesmo? Você gosta dele? Demais, demais. É mesmo? Por que você gosta tanto dele? Pessoa humilde, Sim. fina, elegante. Humilde, fino e elegante. Getúlio, você tem mudado, né? O que é que tem acontecido com você ultimamente? Aconteceu aí um rebrand pessoal, né? Aconteceu. Na minha marca. Tá certo. É porque ninguém tá vendo Getúlio. No dia que as pessoas aí, vocês vão entender o que tá acontecendo. Mas eu tô recebendo hoje aqui um amigo, um mentoreado, um parceiro, inclusive parceiro desse podcast, inclusive desde a primeira temporada, meu querido amigo Eduardo Coutinho. Muito obrigado, amigo. Da Vivace Imobiliária. Prazer imenso receber você aqui hoje, viu? Eu que agradeço estar aqui nesse podcast. Realmente, para mim, é uma honra muito grande. Já lhe falei muitas vezes, sou muito grato a tudo que você está me proporcionando de crescimento nesse ano. A melhor parte que eu acho, sabe o que é, Eduardo? É porque o pessoal fala assim, a zona de desconforto, você vai fazer aquela pergunta da zona de desconforto, eu acho que esse podcast é a área mais desconfortável para você. Esse podcast vai ser um desafio surreal. Fazer Eduardo Coutinho relaxar, entregar do jeito que eu sei que só ele sabe entregar. Então, quer dizer a você que hoje um gigante está indo pro chão, tá? Eu estou chamando alguém que, alguns meses atrás, jamais aceitaria participar desse podcast. E que depois de alguns meses de caminhada conosco lá na PLA, eu falei, bora, Eduardo? Ele falou, bora, eu vou. Então, entendam, o desafio vai ser grande, mas vocês vão sim, eu tenho certeza que a surpresa vai ser muito grande com as coisas que vão começar a acontecer daqui a pouco. Antes da gente conversar, Eduardo, eu quero fazer alguns agradecimentos aqui muito especiais aos nossos parceiros, esses que fazem com que a PLA continue firme, caminhando, a PLA, que o nosso podcast, o Desconfortáveis Podcast, continue firme. Quero agradecer a PLA, né, a Performance, Liderança e Aceleração, essa mentoria que tem transformado a vida de tanta gente, tanto do ponto de vista coletivo, como empresários em salas coletivas, como os empresários também, ou pessoas que, diretores, profissionais liberais que trabalham diretamente comigo na mentoria one-on-one, como as mulheres também, que estão na mentoria no método Iris, né, que é um método só para mulheres, como também a PLA Times, que é o nosso produto para os funcionários dos nossos mentoreados, né, para aqueles gerentes, lideranças de modo geral. Então, você que tem interesse, é só você nos procurar lá no Instagram, @PLA Codex Program. Manda um direct para nós que você vai ser muito bem atendido. Agradecimento mais que especial ao meu parceiro desde a primeira temporada, Vivace. Vivace é uma referência hoje nos imóveis no Eusébio e em Fortaleza. No Eusébio, especificamente, o maior VGV da região, com um atendimento que eu digo a vocês, só sabe quem já experimentou. Então, inclusive, nós vamos estar falando hoje sobre isso aqui com meu amigo Eduardo. Você vai se aprofundar e conhecer mais os métodos, os processos, que são incríveis. Um agradecimento muito especial também ao meu querido, esse que me veste, esse que faz com que eu ande com conforto na zona de desconforto, meu amigo Jonathan, homem do sapato. Então, você quer se vestir bem, e o homem, ele revela muito a seu respeito através do seu sapato, vai lá no Homem do Sapato, Rio Mar, Senador Vigílio Távora e lojas espalhadas pelo Brasil. Vamos nós, Eduardo? Tá preparado, Eduardo? Hein? Respira que agora o avião ele vai decolar. Amigão, me fala um pouco sobre quem é o Eduardo. Como é que nasceu esse desejo pelos imóveis? Como é que surgiu na tua vida?
Eu tenho 42 anos, sou pai da Júlia, Sofia e Maria Eduarda, sou esposo da Gleiciane, comecei adolescente, empresa familiar, construtora, passei por todos os setores de uma construtora, setor de office boy, setor de contabilidade, de engenharia, de suprimentos. Isso com que idade? Como eu não gostava muito de estudar, a Ah, partir dos 15 anos. desde os 15 anos, essa empresa era do teu pai. Sim, sim, Tá, exato. então tu foi trabalhar com o teu pai com 15 anos porque não gostava muito de trabalhar. Minha mãe não queria, meu Sim. pai se incomodava que eu ficava dormindo É. à tarde, então ele resolveu Ah. me levar. Ele resolveu trocar a mesada pelo salário. E como foi tua caminhada lá? Assim, o que é que mais chamou a atenção nessa caminhada junto lá à empresa do teu pai? Era uma construtora muito pequena, ela iniciou muito pequena, era a segunda profissão do meu pai, então eu ajudei ele praticamente em todos os setores. E rapidamente eu descobri que o meu forte era a área comercial. Então, com 18 anos e um dia, com 18 anos eu fui no Detran, aí eu tive que voltar no outro dia, porque tem que ter 18 anos e um dia, e com 18 anos e 2 dias eu fui no Cresce. Ah, tem que ter 18 anos e um dia para tirar o Cresce. Para tirar o Cresce e tirar a carteira de E a motorista. carteira de motorista. Tá aí uma coisa que eu não sabia. Eu soube porque eu fui barrado. Olha aí, tá vendo? Tá desconfortável esse podcast. Informa, né? Para você tirar a sua habilitação, você tem que ter 18 anos e um dia. Interessante isso. Aí sim, tu tirou teu Cresce e aí foi ser corretor? Tirei meu Cresce, fui ser corretor. Eu não era apenas corretor, mas faculdade, fazia engenharia civil, dava muito plantão de vendas. Na época, a ferramenta plantão de vendas era a principal para atrair cliente. E ganhei muito dinheiro na época, principalmente com um adolescente. Adolescente não, um jovem de 18, 19 anos. Então isso me fez ainda me apaixonar mais ainda pela área comercial. A gente ganhando alguma coisinha, a gente vai. É melhor motivação, né? Foi. Mas assim, Eduardo, você falou que você foi trabalhar nessa construtora, se encantou pela parte de vendas. Você trabalhou vendendo imóveis também do teu pai ou de outras pessoas? Eu funcionava muito mais como gerente, né? Sim. Gerente que eu ajudava outros corretores. Ah, ficava interno, mais interno. Ficava interno, obviamente que apareciam muitos clientes para eu atender direto, mas a grande maioria das vendas não foram vendas minhas. Eu coordenei, eu ajudei sempre outro corretor a vender os produtos que a gente tinha. E às vezes eu também vendia produtos de terceiro, que eu tinha essa permissão na empresa que eu trabalhava, de poder vender outros tipos de produtos quando não encaixasse nos produtos da construtora que eu trabalhava. Cara, então desde aí tu já sentia que o teu foco, porque você falou que você era muito bom em venda. Sim. Mas eu sinto que você observou também que você enxergou em você uma capacidade de potencializar as pessoas, de treinar corretores, de criar algumas equipes e fomentar a venda no meio desses novos profissionais. Desde cedo, então, você enxergou isso? Desde 2003, mesmo sem saber, o meu principal e melhor cliente é o corretor de imóveis. Tá aí, cara. Tá aí que eu não imaginava que tivesse sido tão rápido assim. Fui descobrir um dia desses, há 4, 5 anos atrás, que o meu cliente, de fato, era o corretor de imóveis. É o teu corretor. É o que eu realmente gosto de fazer. É o que eu realmente A sou Vivace apaixonado. hoje, ela tem quantos corretores hoje? Como Hoje é? ela está com 47 corretores distribuídos em 3 lojas. Então são 3 lojas hoje com 47 corretores. Qual o caminho hoje? De que forma, com a tua experiência, tu consegue fazer a leitura de um provável bom corretor só num bate-papo, só numa conversa? Eu confesso que eu já errei muito. Então eu Sim. já filtrei muito errado. A gente estuda, fiz muita mentoria. Fiz mentoria com o Guilherme Machado 1 ano, o maior autoridade do mercado imobiliário do Brasil, né, na minha opinião. E a gente evolui, a gente aprende, né, estuda algumas técnicas para poder errar menos. Mas eu ainda acho que o nosso feeling ainda é o principal. Fala muito alto, né? Fala muito O alto. que é que tu procura? Assim, eu acho que super importante, assim, esse programa, eu acho que ele tem algumas pegadas interessantes. Dentre elas,
Eu quero muito mostrar para algumas pessoas que estão em casa que o trabalho com imóveis ainda é algo, aliás, ainda não, é algo extremamente interessante, né? Te possibilita ganhos substanciais. E aí eu queria entender, basicamente, quando você que hoje, como você falou, seu principal cliente é o corretor de imóveis. Partindo desse pressuposto, o que é que você busca no corretor? Pronto, aí eu gosto de chamar de PCI, né? Perfil de corretor ideal. Perfil de corretor ideal. Então, o que é que você busca nesse corretor? Hoje o nosso PCI está geralmente pessoas mais jovens, né? Mais jovens? Mais jovens, Qual a faixa etária? 25 a 42, 43 anos. Corretores que têm perfil de blogueiro, tem perfil que gosta de rede social. Que gosta de rede social, Sim. que se tiver um Instagram lifestyle, já é 50% do caminho para captação de clientes. Sim. E pessoas que precisam. Então, eu já tive muitas escolhas erradas, escolhendo pessoas que não precisam. Sim. Eu mesmo sou um case que cresci muito quando eu precisei. Então, quando eu precisei pouco, o meu nível de evolução realmente foi bem abaixo. A sua necessidade é diretamente proporcional ao nível de esforço que você está disposto a dispensar, né? Não tem jeito. Perfeito. Tá, então, você falou jovens, cara. A gente fala muito sobre geração Z ultimamente. É uma geração que tem sido muito crucificada, né? Pela assim, uma visão geral de que a geração Z é uma geração que engaja pouco, uma geração pouco compromissada, uma geração do home, né, e tal. E quando você me diz que esse é o seu perfil, uma das situações interessantes é essa faixa etária, por quê? Você tem tido sucesso com essa faixa etária? Eu sou o melhor gestor para esse tipo de corretor da geração Z, né? Que é o corretor que você não comanda, que você dá um comando e não resolve nada. Você tem que conquistar no conhecimento, né? Você tem que provar, você tem que mostrar. Eu sou o melhor gestor para esse tipo de corretor, para gerar consciência nele, do que propriamente um corretor que eu possa comandar. Porque o meu perfil não é um perfil de força, de comando. Então, ou seja, trocando em miúdos, você ganha pelo coração. Eu ganho pelo coração. Às vezes o corretor vai fazer algo que eu acho que não vai dar certo, que eu tenho quase certeza que não vai dar certo. Eu percebo que ele vai negar o que eu vou falar, por mais que meu crachá permita ele ficar calado, Sim. mas internamente ele vai negar. Sim. Mas eu deixo ele errar. Eu às vezes perco R$500, R$1.000 de retorno. De retorno, mas eu prefiro que ele erre. Que ele aprenda com os erros dele ali. E que ele volte daqui 1, 2 meses realmente com um coração aberto para poder fazer o que precisa ser feito de maneira consciente. Então você está me dizendo que você, mesmo observando que a decisão não foi das mais interessantes, você entende que se você chamar e disser, ele não vai dar ouvidos, e que nesse perfil o ideal é que ele aprenda com o próprio erro. Sim. É isso? Vou dar um exemplo prático. O corretor chega na imobiliária, quer acompanhar os melhores corretores, ele não tem ainda experiência e quer atender, quer fazer um patrocinado de um produto de R$1 milhão. Ele não tem a menor capacidade de fazer uma venda. Ele pode até sofrer a venda, mas fazer a venda, ele não tem ainda a capacidade. E eu percebo que se eu pedir para ele fazer do imóvel de 200, ele vai achar que eu estou paudando ele, que ele acha que é capaz de fazer. Sim, então, você está diminuindo ele, né? Então eu prefiro que ele faça, que ele não tenha resultado, e daqui 1, 2 meses ele volte mais consciente. É interessante essa forma de enxergar. E eu não posso depois carimbar, porque se eu carimbar, você é o chato. Eu não posso dizer, eu te avisei. Não, jamais. Até porque a gente aprende isso na mentoria, né? Não se alega em hipótese alguma. Bom, cara. Você falou, ele pode até sofrer a venda. Isso é um vício de linguagem? E essa é uma linguagem típica do setor? O que significa sofrer a venda? Eu acho que ele pode até fazer uma venda, é isso? Sofrer a venda é uma linguagem mais minha, Eduardo. Ah, sim. Eu uso muito na Vivaz, praticamente todos os dias. Sofrer a venda é você não merecer a venda. É aquele cliente que caiu na sua campanha e que ele vai comprar de qualquer maneira. Ou seja, foi pura sorte. E não por merecimento, é isso? Corretor bom também sofre venda. Tem vendas que a gente recebe. Venda sofrida a gente recebe e agradece a Deus por ela.
E às vezes sofrer a venda tem que estar no local certo, na hora certa, no dia certo. Que aí tem a ver com competência, né? Competência e estar lá à disposição para poder receber essa venda. Então, na Vivace, quem vai todo dia, que está todo dia trabalhando de forma ativa, tende a sofrer mais venda do que quem não vai. Eu tô achando engraçado essa coisa do sofrer, esse termo sofrer, porque venda normalmente a gente encara como algo de muita celebração, né? Algo muito bom, sofrer a venda. É assim, você vendeu, mas não era para ter vendido, né? É um negócio estranho, assim, confesso a você. Então, fosse o cliente comprou essa casa, apesar de você ter atendido ele. Apesar de você ter atendido ele. Entendi. Você... sem esforço você fez. A gente tem que ter cuidado com essa frase. Não é que a pessoa não tem a capacidade, ela não tem ainda. Entendi. Ainda ela não tem. Ela ainda não está no momento dela. E ainda bem que ela não está no momento dela, porque senão a gente ia ter 5 bilhões de corretores. Se todo mundo que fosse entrar no mercado tivesse a capacidade de atender bem os clientes, o mercado com certeza ia remunerar bem pior do que remunera hoje. Eduardo, cara, a gente sabe, assim, eu acredito, né? A gente sabe, quando eu digo a gente sabe, porque é uma visão geral. Durante muito tempo, primeira pergunta, zona de desconforto. Eu disse que eu não ia fazer, que eu já estou vendo que ele está no desconforto, só o fato de ter vindo, mas é mais forte do que eu vou ter que fazer. Getúlio, eu faço a pergunta zona de desconforto para ele? Faz, eu acho que ele vai responder. Você acha que ele vai Eu responder? acho que ele vai responder. Acha mesmo? Ele se preparou para esse momento. Ele se preparou? Se preparou. Foi? Então tá bom. Então vamos lá. Eduardo, a profissão de corretor é a profissão de quem não tem o que fazer? Tem muita gente que não tem o que fazer que vai virar corretor. Mas não, a profissão de corretor é uma profissão muito difícil, é uma profissão que o retorno não é tão rápido, e é uma profissão hoje que remunera muito bem. Boa. Eu costumo dizer que nós temos algumas profissões que a turma fala que é de quem não tem o que fazer, né? Corretor de imóveis, Uber, coach e mentor. Eu posso me colocar na posição, né? Para que a coisa não fique ruim pro meu lado também. Mas a verdade é essa, né? Às vezes as pessoas têm muito essa ideia. Aí não entende porque que não tem sucesso, né? Que vai para a corretagem de qualquer jeito, né? Tô sem fazer nada, vamos aqui. Por isso que você falou que é muito importante que haja a real e genuína necessidade. E você falou sobre o fato da importância de ser blogueiro, né? Blogueiro que você diz de ter uma conta na rede, de estar ali alimentando aquilo constantemente. Desses seus 47 corretores que você falou que tem, todos têm esse perfil de blogueiro? Infelizmente não. Não mesmo. Infelizmente não. Todos usam seu Instagram como encarte digital. E a gente repete praticamente todos os dias que ninguém vai chegar em casa 8 horas da noite para assistir propaganda. Você tem que passar a sua novela. O pessoal não quer ver. Você tem que passar a sua novela. Boa. Você não vai... As pessoas não vão querer ligar uma televisão e ver sua propaganda. As pessoas não querem ver os teus anúncios. Você tem que contar a sua vida de uma forma estratégica, intencional, para o seu público. E dentro da sua vida, você joga as propagandas. Aí você vai conseguir mostrar para o algoritmo que você é interessante e o algoritmo vai entregar a sua propaganda para mais pessoas. Perfeito. Que tipo de trabalho vocês fazem hoje dentro da Vivace para, de alguma maneira, fomentar esse desejo do corretor a gerar mais conteúdo, a entrar nessa linha? Existe algum tipo de treinamento, algum tipo de capacitação para isso? A Vivace se destaca muito pela quantidade de treinamento que ela fornece para o corretor. Então, toda semana a gente tem os Tira Dúvidas. Segunda-feira agora a gente teve um treinamento muito bom com o Cadu Barati sobre IA. Cadu Baracho? Cadu Barati. Conheço demais. Então, sobre IA é sensacional, que realmente com as atividades do dia a dia a gente precisa usar tecnologia para poder ter mais escala na rede social. E a gente está sempre conversando com o nosso time, mostrando quem está vendendo, para que a gente consiga replicar de uma forma com mais volume na Vivace. Não, perfeito. Inclusive, um feedback que eu quero lhe dar, eu tenho a honra de ter vários dos seus corretores lá conosco, né, lá na PLA Times,
E assim, a gente enxerga claramente o nível de comprometimento, né? O nível de anseio, de desejo pelo aprendizado, e isso tem muito a ver com cultura, né? Como é que vocês trabalham hoje a cultura dentro da Vivace? Porque vocês têm 3 sedes hoje. E a gente sabe que às vezes é um desafio muito grande você, trabalhando em 3 sedes, com pessoas diferentes, a gente conseguir replicar a cultura em todos os ambientes. Isso para vocês é algo real? Eu chego na outra que eu vou encontrar mesma linguagem, mesma forma de atendimento? Ou existem ainda alguns parâmetros a serem acertados, dificuldades? Sim, existe realmente a cultura da empresa é algo que eu considero forte, né? Os processos a gente está implantando também para fortalecer. E existem particularidades de cada sede. A gente tem a Vivace Sul, que o Diogo Costa é o que toca a operação lá, gestão comercial. Então, realmente, lá existe um pouco da cultura dele. E é até bom que tenha a cultura dele, porque ele é um gestor já mais enérgico. Então, os nossos controles da Vivace Sul, eles precisam de mais força, precisam de mais processos, precisam de menos consciência e mais repetições. Sim. Porque a venda do econômico é uma venda mais processual do que uma venda comercial. Então precisa A venda do econômico é uma venda mais processual do que comercial. do que a venda do imóvel comercial. Não entendi. A venda... Sim, certo. Ela é mais processual do que econômico, ou do que comercial. Perfeito. Perfeito. E os processos eles se consolidam através das repetições. Entendi. Se você puder falar um pouquinho mais perto, acho que fica melhor. Tá, entendi. E até porque você falou, a Vivace Sul tem a cara da liderança, né? Sim. Eu vejo que você não é muito centralizador, acho que você consegue, de uma certa forma, delegar, dar uma certa autonomia para suas lideranças, né? Até porque se você fosse, você já tinha deixado de ser, né? Uhum. E aí é normal que a cultura seja muito a cara dessa liderança. Mas o cuidado que a gente tem que ter é para que a minha cultura não seja a cara da pessoa, né? A cultura seja da Vivace. Porque na hora que o Diogo sai, como é que essas pessoas ficam? Mais uma pergunta, zona de desconforto aqui para o meu amigo Eduardo Coutinho. Então, cultura que está hoje, uma cultura hoje que depende de uma liderança, não é perigoso demais na hora que essa liderança sai, como as demais pessoas ficam? É, sim, muito perigoso. Mas a gente está com tanta coisa para resolver que eu prefiro acreditar que ele não vai sair. Tá vendo aí, Diogo? É um futuro sócio, né? É sócio. Já é sócio? Não, então tá tranquilo. E as demais lojas, como é que ficam? A Fortal é com a Renata, né? Sim. Campeã, Renata, tem 25 anos de experiência. Eu costumo dizer para eles que eu ando pouco lá, ando 1 ou 2 vezes por semana, exatamente para não atrapalhar, porque eles realmente são muito bons, eles são muito melhores do que eu nessa área que eles estão atuando. E tem também a Vivace Financia, que não é uma imobiliária, mas é um correspondente bancário. Sim. Então a gente abriu agora essa operação, já sabendo que o meu cliente sempre foi o corretor de imóveis, né? E a gente abriu um correspondente bancário exatamente para dar suporte para a venda para o corretor de imóveis. Perfeito. Hoje, se nós olharmos para Fortaleza e para Eusébio, quais os dois mercados? Claro, Fortaleza maior, né? Um negócio mais quente, acredito, em negócio e por aí vai, mas a gente sabe que o Eusébio também está numa crescente absurda, né? Quem quer morar num bom condomínio, quem quer morar numa boa casa e tal, normalmente está indo para o Eusébio. Nesses últimos 3 anos, aí, pós-pandemia, como é que você enxerga o crescimento do mercado imobiliário no Eusébio hoje? O Eusébio está passando por uma transição muito forte. A mesma transição que aconteceu na região sul de Fortaleza está acontecendo com o Eusébio. Eu sei porque eu participei em 98, 99, 2000 da região do bairro Luciano Cavalcante, Sim. que é o loteamento do Grupo J. Macedo, né? Chamado de loteamento Alfa Village. Então eram lotes de 13 por 35, que foram feitas mais de 700, 800 mansões. E ninguém imaginava que ali seria, que poderia ter prédios, comércios. Então hoje, Chico Caranguejo, Mundo Pet, Cobase. Então lá virou uma região, uma aldeota. Então vai acontecer isso no Eusébio.
Eusébio está deixando de ser uma cidade dormitório para ser uma cidade independente. Tá deixando de ser a cidade do dormitório? Tá? Por quê? O mercado do Eusébio, apesar de ser grande, a gente não consegue contar nos dedos aqui 700 casas para vender. A gente não consegue. Para vender? Não, Não tem. não tem. Não, para vender não. Para vender e vendido em construção. Ah, Então é muito difícil você criar, é muito difícil o serviço entrar no município, que ele é pouco adensado, ele é horizontal. sim. E se você me perguntar que se eu tenho, se você me perguntar quantos apartamentos tem para vender, eu te digo que tem mais de 3 mil. No Eusébio? Deu zero. A Victa entregou agora 370 apartamentos lá no Belvedere. A construtora Coro entregou 136 no Bela Sintra. A MRV está fazendo 300. A Canopus está fazendo 850 unidades ali na Rua de Santa Cecília. Então, 850 unidades? E qual o público aí? Qual é o ticket dessas casas, desses imóveis que você está colocando aí? renda de 4 a 10 mil reais. Tá, são imóveis mais populares. Classe média baixa. Classe média baixa. Ah. Então, o que vai acontecer com o Eusébio? O serviço vai chegar muito forte. Sei. Chegando no serviço, vai deixar Tá de ser... chegando colégios, né? Demais shoppings, né? Também chegando. Hoje o teu trabalho em Fortaleza comparado ao teu trabalho no Eusébio, como é que você pesa as duas regiões hoje para a Vivaz? A gente no Eusébio, a gente é uma das lideranças, né, Sei. do município. Fortaleza, nossa operação é uma operação muito nova. Sei. Apesar de Fortaleza ser um mercado muito, 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 muito maior, né, é também um mercado mais concorrido. É um mercado mais predador. É um mercado que a gente precisa ter mais cuidado também. Então, o Eusébio é um mercado que, para a Vivace hoje, é um mercado mais água limpa, mais fácil, né? Cara, como é que você consegue, aqui mudando aqui de assunto vou retornar lá para a Vivaz, que é algo também que me chamou a atenção. Eu tenho alguns mentorados que são também donos de imobiliária e alguns corretores. E eu observo que esse público é um público muito flutuante, né? O corretor, ele está aqui, daqui a pouco ele está acolá, né? Existe essa coisa muito recorrente, né? Eu vejo que ele não consolida, né, com tanta facilidade. Mas eu vejo na Vivaz uma consolidação muito grande do time, assim. Como é que você avalia essa consolidação? Como é que você avalia esse turnover, né? Essa saída? É alto, é baixo? Se não, essa consolidação a que se deve isso? A retenção, né, do corretor na Vivaz realmente é muito melhor do que da grande maioria da concorrência, né? Mas realmente no começo, há 5 anos atrás, 4 anos atrás, que eu não estava acostumado, eu sofri bastante. Então realmente o turnover do corretor de imóvel na imobiliária é muito alto. Era ou é ainda? Ainda é, né? Ainda é alto. A gente consegue se destacar Sim. e reter muita gente, mas é muito alto ainda. É difícil para o gestor treinar, capacitar e depois o corretor sair. E aí perder, não é? Mas, cara, que se deve isso? Não é muito de frustração, não? O cara chega com uma expectativa muito alta, de repente não consegue vender, ou, sei lá, aparecem outras propostas. Qual a principal causa que faz com que o corretor não fique na sua empresa e daqui a pouco está em outra, que em suma, basicamente, os imóveis são basicamente os mesmos, né, e tal. Assim, a principal causa que faz com que esse corretor saia da empresa? É muito raro, já aconteceu, mas é muito raro o corretor sair da Vivaz para ir para o concorrente. Então, geralmente, quando ele sai, é para ser corretor autônomo. E eu separo... Ou mudar de profissão. Eu separo esse turnover entre corretores que não conseguiram virar corretor. Sim. Esse eu não considero perda. Então, a porta de entrada do corretor, ela é muito alta, é muito grande. Sim. Então, se você quiser ser corretor, você paga R$800 agora no Sindimóveis, no Cresce. Sim. Você com... Quanto é? R$800. R$800 você paga para no caso, você tirar o Cresce, é isso? R$800 em 8 vezes. Geralmente as imobiliárias bancam. Bancam. Né? Bancam.
E com 20 dias ele já está apto para ser estagiário. Então, com 20 dias ele já pode fazer vendas sob supervisão de um então peraí, deixa eu entender como é o caminho para alguém se tornar corretor. Eu quero ser corretor, vou chegar lá no Cresce, qual é o caminho que eu devo traçar? Você faz inscrição no curso, que são 10 aulas. Hoje quase todo mundo faz online. Online. A partir da quarta aula, acho que a segunda ou terceira semana, você já consegue ser estagiário de uma imobiliária ou de um corretor, que tem um Cresce ativo. E a partir desse estágio, você já pode fazer praticamente quase tudo que o corretor pode fazer. É simples assim, então? É muito simples. Isso não é muito bom para a gente, porque... dá muito acesso, né? É muito acesso, então é natural que 70%, 80% que entre não consiga continuar. Sim. Porque eles entram na expectativa de jogador de futebol, né? Sim. Então, o jogador de futebol não ganha bem. O jogador de futebol ganha mal, sendo que a minoria ganha bem. E o comissionamento do imóvel? Por exemplo, é uma coisa que eu observo. Normalmente é uma taxa de 5%, é isso? 5% se for imóvel avulso. Sim. E geralmente quando é construtora, 4%. 4% a construtora, 5% quando você vende direto para o consumidor, é isso? Assim? Não. Se você quiser vender seu imóvel, você vai pagar 5% para o corretor que vender. Isso. Se a construtora for vender o seu estoque, ela paga 4% para o corretor que vender. Ah, perfeito. Entendi. Porque a construtora ela entra com outros custos. Então, vender de uma construtora dá bem menos trabalho. Sim, claro. Que vender de tem estrutura, né, e tudo mais. Que vender de uma pessoa física. Tá. Então, assim, por exemplo, vamos lá. Eu tenho um imóvel de 500 mil reais, né? Aliás, eu estou querendo no imóvel 525 mil reais, exatamente para tirar os 25 mil reais e pagar o cara. Acho que deve ser uma coisa muito comum, talvez, né, que aconteça. Então, eu tenho 525 mil reais. Aí o corretor vai, me liga e diz assim: olha, eu tenho uma proposta aqui de 500 mil reais. Aí o dono do imóvel diz assim: se você quiser diminuir sua comissão, eu diminuo o meu aqui também, né? Em vez de você ganhar 25 mil, eu te dou 12.500 e aí eu consigo diminuir isso aí. Topa? Se fosse você faria? Acontece bastante. Imagino, demais, não tenho dúvida. Com a gente acontece menos porque a gente foca em lançamento. Sim. Então, mais de 80% das nossas vendas tabelado, né? São lançamentos. E a consultora geralmente não faz isso. Sim. Porque quando ela faz isso, ela... não é ético, né? Ela não é ético e ela precisa de outras vendas, né? Então, é uma parceira nossa de mas uma pessoa física... vai vender uma vez, vai achar que nunca mais vai precisar. E não tem muito esse cuidado com o corretor de imóveis. Quando acontece, a minha recomendação é não aceitar. Sim. Mas eu confesso que às vezes, eu já aceitei muitas vezes, e às vezes eu tenho que aceitar pelo corretor. Sim, para não perder de qualquer forma. Porque... não tem nada e vai ficar chateado, né? Poxa, vou ganhar alguma coisa do que nada, né? E aí, no caso, perde para outro, né? Fica chateado com você. Eu preferia perder. Sim. Eu preferia não ganhar esse valor, eu não acho justo, mas às vezes tem que abrir mão, porque o corretor está precisando muito daquele recurso, não é o que ele queria, mas a metade já resolve. Já é alguma coisa, né? O cara tá ali 3 meses sem vender nada, né? Apareceu ali uma situação de não ganhar 5, mas de ganhar 3, é alguma coisa. Exatamente. Né? Mas é uma situação delicada, né? Eu imagino... assim, vocês vivem muito a realidade da presença de pessoas que não são credenciadas vendendo imóveis, concorrendo com você? Ou uma coisa que não existe? Pouco. É difícil? As pessoas que vendem esse credenciamento é um porteiro, é um médico que vendeu para outro amigo, então... Sim, que aí quer aquela comissãozinha... A gente nem sabe que aconteceu o negócio. Eu sei que acontece, mas é muito pouco, e a gente nem sabe porque é uma venda altamente estratégica, altamente sem anúncio, sem... Uma consultora que topar vender um imóvel de um corretor que não é credenciado, ela não vai nem anunciar que vendeu. Bom. Então ela não vai... Não, cara, assim, eu acho que você é um cara que construiu assim, uma história muito bacana na empresa. Eu vejo que o seu time admira muito você e você tem comportamentos interessantes. Para quem não sabe aqui, o Eduardo é meu mentoreado há quanto tempo, cara? 7 meses. 7 meses, né? 7 meses. 7 meses.
E é muito engraçado, porque eu lembro como se fosse hoje, o dia que o Eduardo veio conversar comigo, e eu tentando convencê-lo que ele devia experimentar, né? Qual era a dificuldade, hein, cara? A dificuldade era o nome coach. Eu confesso que já melhorei muito minhas crenças, né? Então, Sim. a gente não deve julgar pelo nome, pela profissão, pelo cargo, né? Então, existem pessoas boas e ruins Todo em lugar. todo setor, na igreja, no trabalho, em Todo lugar. casa. Então, isso não é referência. Isso. E a grande verdade é porque eu sou um cara que amplio muito meus pensamentos. E a grande verdade é que eu sabia que o problema estava em mim. Aham. Então, eu estava com medo de colocar na mesa, criar as metas e eu falhar. E não cumprir, né? Ir pro confronto, né? Confronto. Eu querendo não ficar me enganando. É. E assim, cara, eu digo a você, de todos os meus mentoreados, com o respeito que eu tenho a cada um deles, obviamente, mas Eduardo, com certeza, para mim, é um dos maiores cases, né, da PLA, da mentoria One on One. Quantos quilos você tinha, cara? Eu tinha 97 quilos, 97. Hoje tá com quanto? com 80. 80. 17 quilos foram embora. E o melhor de tudo, 17 quilos que foram embora com saúde, né? Com saúde, eu tô há 3 meses com esse mesmo peso Isso. e ganhando massa magra. Ganhando massa magra. Um perfil como o do Eduardo, pra vocês entenderem também. Quando, como o próprio Eduardo falou, meu medo era de criar um plano de ação e não cumprir esse plano de ação, de me sabotar, né, de me enganar. Então, qual foi a saída que eu encontrei como mentor, né? Eu falei, a primeira coisa que ele disse, eu não tenho tempo para treinar, né? Não, cara, não dá, eu sou corretor, assim, eu tenho muitos corretores que dependem de mim, eu não tenho tempo para treinar. Eu digo, eu tenho, né? Eu tenho. Vamos treinar comigo meio-dia, né? Meio-dia, hora do almoço. Almoçar para quê? Não é não? E assim foi, né? Eduardo começou a dividir o treino comigo, né? Começamos a treinar juntos e tal. E foi assim uma mudança de cabeça surreal. Quais as maiores mudanças, cara, que você consegue enxergar que aconteceram com você nesse tempo? O peso, né? O peso ele traz uma autoestima muito forte. Sim. Então, em muitas áreas da vida, a gente fica mais forte, não acredita que vai conseguir. Então, eu já estou projetando. A gente vai abrir agora a Vivace Educação. Sei. Então, a gente vai ter cursos. A gente vai ter cursos para vender para o Brasil todo, para corretores do Brasil todo. Então, é uma coisa que eu nunca pensaria que eu fosse capaz de pensar pelo menos isso aí. O meu relacionamento, então, o relacionamento com a minha esposa melhorou. Calma, vamos chegar no relacionamento. Tenha calma. Então, pronto. Quando você falou sobre escola de educação, né? Você vai agora treinar corretores. Você falou, nunca pensei em fazer isso, né? O que foi que aconteceu? De repente você falou, eu posso fazer isso. Vários corretores, principalmente de outras lojas, da loja Sul, da loja Fortal, me pega pelo corredor e dizia, o que eu preciso para ter 5 mentorias suas? E doía no meu ouvido, Uhum. porque eu não me vejo como mentor. Uhum. Porque mentor para mim é algo muito Aham. bom. Sim. Eu não me via esse algo muito bom. Você não se via, né? Então hoje eu já consigo me enxergar. Uhum. Então se as pessoas estão pedindo mentoria para mim, por que eu não virar um mentor? As pessoas sempre veem em nós coisas que nem nós conseguimos enxergar. E é importante entender que nós somos validados pelos outros, não por nós mesmos, né? Você sabe disso, né? Trabalhamos forte isso, cara. Muito bom, muito bom. Você se via dando treinamentos com desenvoltura, você se via indo para a rede social e agora gerando conteúdo, virou até influência, né? Quase, né? Eu não me via, né? Eu ainda sou muito autocrítico, né? Eu tenho muita crítica aqui, mas eu melhorei bastante. Então, eu descobri muitas coisas. Primeiro que eu não sou a pessoa mais importante do mundo, né? Ninguém vai ficar dando zoom na minha foto para saber se eu pisquei ou não. Só isso aí já foi uma libertação grande, né? Eu não sou a pessoa mais importante do mundo, os olhares não estão todos sobre mim. Muito bom. E se para aquela pessoa eu sou, e ela me criticar, tá tudo certo. Então, bora pra cima. Eu falo exatamente para os corretores, se posicione, tem um posicionamento. Hoje em dia, antigamente, um corretor tatuado, eu dizia, faz um vídeo escondendo. Não, faça quem você é. Porque senão tu vai captar o cliente, tu vai marcar a visita, aí quando ele chegar
ele vai ver tua tatuagem, não vai se conectar contigo, e tu vai perder o teu tempo e o tempo dele. Então hoje a gente precisa se conectar com as pessoas. E só se conecta quando a gente se posiciona. Mas o posicionamento tem um preço. Tem a rejeição. Mas a gente não precisa de mais do que 10% das pessoas para gostar da gente, a gente conseguir realizar um bom trabalho. Mas ouvir um negócio desse pra mim tá sendo assim um presente tão grande, meu amigo, assim, sabe? Quando eu coloquei a pele, a minha intenção sempre foi essa daí. Eu senti que Deus tinha um propósito muito grande no canal, no desenvolvimento de pessoas e fazer pessoas olharem para si, pessoas definirem suas identidades, que tem muito a ver com isso. Às vezes a gente deixa de fazer o que quer porque não sabe quem é. Porque a gente vive muito mais em função do que o outro pensa a nosso respeito, né? A gente vive muito mais preocupado, não que não se deva preocupar, é importante ouvir o que estão falando de nós, mas isso não pode me paralisar, isso deve ser um instrumento de desenvolvimento pessoal, né? Se estão falando isso de mim é algo negativo, eu vou me esforçar para corrigir as minhas falhas e me tornar alguém melhor. E assim, Getúlio, você está acreditando no que você está vendo aqui, nessa aula que... Tô surpreso, viu? Pra quem viu o Eduardo, viu o Eduardo antes e vendo ele agora aí. Isso é o que eu encontrei na internet. Mudou totalmente. Uma mudança absurda, né? Getúlio era quem fazia as filmagens iniciais, quando a gente ficava treinando postura de câmera, desenvoltura de palco, porque isso a gente também faz, né? E hoje poder estar com o Eduardo aqui no podcast, no começo muito travado, se soltando aos pouquinhos e entregando, é olhar e entender que nada nos limita, cara. É isso, nada pode nos limitar, coisa alguma. E aí a gente falou que o Eduardo pesava 17 quilos a mais, sim, há 7 meses atrás. O Eduardo hoje está com índice de gordura corporal, como é que está a situação hoje? Tá 14% a menos. 14%, né, de IMC, né? Um negócio assim absurdo. O Eduardo hoje, coisa que ele falava antigamente, não, isso não é para mim, ficar na frente da câmera, gerando conteúdo e tal. Hoje eu não aguento mais com o Instagram me entregando conteúdo do Eduardo, tá certo? O look também, né? O visual e tal, as roupas e tal, a produção. E a família, né? Agora nós vamos lá pro relacionamento, né? Bora. Vamos pro relacionamento agora. Gleiciane vai estar assistindo, tenho certeza que ela vai ver esse programa. Ela vai assistir. Eu não esqueço do dia que ele chegou para mim e disse assim: pastor, eu preciso me cuidar, eu tenho que me cuidar. Eu digo, por quê? Porque a minha mulher tem 12% de gordura. Aí eu digo, eu falei, então tem que ser para ontem, né? Vamos agilizar isso para ontem e tal. Como era o Eduardo antes da mentoria com a gente e depois da mentoria? Como foi esse relacionamento? Eu acho que é porque naquela época eu não estava bem, né? Então, a gente não consegue fazer alguém bem quando a gente não está bem. A gente não consegue fazer alguém feliz quando a gente não está bem, né? Pois é, o maior... a gente vê muito no avião, né? Sei. A máscara cai. Sei. Então, se você tiver com um bebê de 1 mês, a máscara primeiro não pode ser no bebê. Não. Tem que ser em você. Então, a máscara tinha que ser em mim. Sim. E consegui ficar bem e consegui entender, observar teus vídeos, né? A nossa mentoria me ajudou muito, que o problema estava em mim. Então, eu tinha que ser homem. Então, muitas vezes eu estava sendo menino. Então, ela não olhou para mim, não vou fazer isso, vou ficar de mimimi. Então, meu amigo, uma vez você me falou assim, tu é tão estratégico para convencer teus corretores a fazer algo, convença sua mulher, te vira, compra rosa, compra cesta, café da manhã, te vira, resolve. Então, quando eu comecei a tomar essa atitude e assumir que o erro estava em mim, foi muito rápido. Eu achava que eu ia passar 3, 4 meses fazendo sem receber, mas quando eu comecei a fazer, questão de 10, 15 dias, eu já estava recebendo algo que eu reclamava que não recebia, que eu não fazia porque não recebia. Eu comecei a receber dela e praticamente de forma imediata. Cara, é isso. Se todo homem entendesse que muitas vezes está fazendo papel de menino ao invés de papel de homem,
Se todo homem entendesse que o que a esposa precisa, basicamente, é algo muito simples: atenção. Se eu der a atenção devida, e se eu for capaz de surpreendê-la, não apenas vinculado a datas, mas porque ela é a coisa mais importante da minha vida, e por isso eu me alegro em fazer com que ela se alegre. O nome disso é semeadura. Eu digo sempre que a gente tem que estar depositando, né? É plantando a semente ou então depositando no caixa, porque pode ficar certo que a hora de sacar chega. E chega. Cada homem tem a mulher que merece. Podem se incomodar quem quiser com a minha fala. Cada homem tem a mulher que merece. Se você tem uma mulher louca, como os homens gostam de taxar mulheres, né? Se você tem uma mulher louca em casa, que reclama, que grita, que briga, ela nada mais, nada menos é a resposta do grau de insegurança que você, marido, deixa com que ela se comporte, com que ela viva essa realidade, né? Quanto mais a segurança, quanto mais o cuidado que eu tenho com ela, mais confortável, mais segura, mais amorosa. Como você avalia seu casamento hoje? Meu casamento, eu não vou me dar 10, eu não vou dar 10 pro casamento, porque senão eu posso me acomodar. O casamento hoje é muito bom, excelente. Cara, você acabou de falar algo precioso. Eu não vou dar 10, porque se eu der 10 eu posso me acomodar. Você se conhece. Se as pessoas pudessem se preocupar mais em se conhecer, elas com certeza evitariam grande parte dos erros cometidos. Mas a gente se preocupa pouco em se conhecer, né? Se eu olhasse para o Eduardo há 8 meses atrás e eu perguntasse: Eduardo, qual era o principal defeito do Eduardo há 8 meses atrás? O que você diria? Que eu não me conhecia. E você me falou isso na época. Depois de 8 meses, hoje você pode dizer que conhece o Eduardo? Tô me conhecendo. Eu me conheço bem mais, tô me conhecendo. E quando a gente começa a se conhecer, a gente começa a se incomodar menos com terceiros. Quanto mais eu sei quem eu sou, menos eu necessito de aplausos, de curtidas e de comentários. Identidade, né, cara? Identidade. E a pessoa que eu tô me tornando hoje, me conhecendo mais, não é a pessoa que eu queria ser. Porque na época eu queria ser uma pessoa que não era eu. Era talvez uma pessoa instagramável, padrões de pessoas que eu admirava. Então, como eu me conheço hoje, eu descobri que eu posso ser bom sendo eu. Eu queria ser um homem assim, 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 que fizesse isso pela mulher. Não é meu perfil. Eu tenho como ser tão bom fazendo coisas que faz sentido para mim. Até porque eu preciso manter. Eu não posso fazer também algo que eu não consiga manter, que não seja suportável para mim. Não, é perfeito. Não, essa modelagem, ela faz parte, né? É muito natural que quando você começa a conviver com uma pessoa, que você comece a modelar aquela pessoa. Não que você vá, obviamente, trazer todo o perfil comportamental daquela pessoa, mas ele pode ser copiado. Eu posso trazer comportamentos que eu admiro em alguém para a minha vida. Obviamente, se adequando, né, ao meu estilo de vida, né, às situações que eu vivo. Olhando para frente, cara, o que é que você quer fazer? Quais são os grandes desafios que você está olhando aí? O que é que você pensa em fazer? Uma visão de futuro. Primeiro eu vou casar. Né? Sim, tá na hora, né? Tá na hora, né? Trazer a bênção para casa, né? Já moro junto há 7 anos praticamente. Sim. E quando é a data final? Eu não posso falar aqui não, porque tem que ser surpresa. E se É surpresa? Se ela assistir... Tá certo. Quer dizer que ela não sabe que vai casar. Eu vou pedir pra casar comigo, né? Se ela aceitar... Sim, se ela aceitar... Eu vou casar. Tá certo. E na Vivace, né, eu fiz muitos planos profissionais na minha vida e já fracassei. E hoje eu tenho meu plano, né? Sim. Eu tenho minhas metas, mas a Vivace é uma resposta de Deus. É um projeto de Deus que, se há 3 anos atrás eu tivesse pedido a Deus uma coisa exagerada, eu jamais pediria o que a Vivace é hoje. Porque estava muito abaixo
do que é hoje. A Vivaz tem quantos anos, hein, cara? Ela tem 5 anos de CNPJ. Os primeiros 2 anos foi praticamente eu e o Serginho vendendo. O Serginho é o nosso cofundador, meu sócio. O Serginho tá contigo desde essa época? Desde 5 anos. Foram 2 pessoas que tinham perdido, que estavam em baixa, né? Ele foi demitido por conta da pandemia. Ele vendia carro, né? Na concessionária. Vocês vendiam o carro? Não, ele vendia carro. Ah, ele vendia carro. E eu tinha fracassado num projeto profissional. E a gente se juntou, a gente era amigo de futebol, não era nem muito amigo, colega de futebol. Essa história eu não sabia. E a gente não tinha o que fazer na pandemia. E Deus é muito maravilhoso. Fez o Eusébio também bombar pós-pandemia, né? Por conta da demanda reprimida, né, que deu, a baixa da Selic. E a gente surfou essa onda nos primeiros 2 anos como corretor. Ele era meu corretor e eu era gestor dele e corretor também. De um corretor? Com 1 ano, ele me fez descobrir 2 coisas. Ele me fez descobrir que eu era um corretor mais ou menos, porque como é que um jovem com 1 ano de profissão era muito melhor do que eu, que tinha 17, 18 anos, 20 anos de profissão. Sim. E o segundo, que é a parte boa, que eu era gestor de corretor. Sim. Então, se eu tinha feito um corretor tão fenomenal que é ele. Então, ele me fez descobrir essas 2 coisas. E foi onde as pessoas bateram na minha porta querendo ser um novo Serginho. Sim. E eu descobri que eu tenho essa capacidade. Você tem esse dom, né, cara? De fazer novos corretores. Não, é impressionante, cara. Eu vejo como o seu time é grato a você, eu vejo, e assim, o mais bacana que eu vejo na Vivace é porque eu encontro um engajamento muito racional, né? Eu não vejo um engajamento muito emocional, né? Porque é natural, hoje os times de venda, eles trabalham numa pegada muito emocional, né? De força, de muita motivação, isso tudo é bom, interessante e tal, mas eu vejo que o seu time é um time muito maduro, né? Um time muito... vamos dizer assim, eu diria até que um pouco mais sênior, né? Um pessoal muito capacitado, né? Um pessoal muito bem, vamos dizer assim, eles são muito convictos do que eles querem, né? Eu vejo aquilo de uma maneira muito, muito bacana. Se eu te perguntasse qual é o maior diferencial da Vivace hoje como corretora que provoca assim, verdadeiramente o desejo de corretores trabalharem com você? Eu acredito que é uma empresa que ela não pense pelo lugar no lucro. Então, a Vivace, eu particularmente compro alguns imóveis porque eu sou tão apaixonado pela Vivace que eu preciso ter investimentos para eu não querer aplicar tudo na Vivace. Então, a Vivace hoje é uma empresa que trabalha muito forte com treinamento, trabalha muito forte com a consciência. Então, a gente foca muito a consciência. Eu vejo muitos gestores incentivando corretores que fez 1 ou 2 vendas, começo de carreira, a comprar carros importados. Para ele é um tiro no pé, mas para a imobiliária talvez seja bom, porque ele vai precisar pagar as contas e talvez ele vá trabalhar mais. Então eu não consigo fazer isso. Terceira pergunta, zona de desconforto agora, certo? Eduardo, você acabou de me dar uma deixa maravilhosa. Vamos causar uma pequena polêmica aí na história. Existe uma linha que diz que carro, principalmente para corretor, é um investimento, né? Se você chega para atender um cliente numa BMW, por exemplo, você vai estar agregando valor ao seu serviço, né? E o cliente vai olhar para você com outros olhos. Ao mesmo tempo, você está me dizendo que existem corretoras imobiliárias que incentivam o seu corretor a fazer isso. E você me demonstrou um certo desconforto com relação a essa atitude. Afinal, o corretor deve ou não deve impressionar o cliente? O cliente, ele quer ver uma autoridade atendendo ele. Sim. Então, o carro, eu não sou contra o carro importado, o carro o melhor do mundo. Eu não sou contra Rolex, eu não sou contra comprar o que é bom, não sou. Mas isso tudo tem que ser o carimbo do que você é. Então não adianta você chegar num carro importado,
se você vai começar a falar e não vai ser proporcional ao carro que você tem. Então não adianta. Então não adianta você comprar, você ter as coisas no momento errado. Então, o cliente, ele não quer o carro importado, ele não quer o relógio caro no pulso do corretor. Eu costumo dizer que tem corretores que estão com relógio caro no pulso, original, e os clientes acham que é falsificado. E tem construtores que estão com relógio falsificado, que as pessoas acham que é original. Então, o carro, o relógio, esses bens, para mim, é o carimbo, é a assinatura do que você realmente é. Assim, o relógio eu concordo com você. Porque o que eu visto, né, a pessoa que eu sou, valoriza ou não o que eu uso, né? Como eu usei durante muito tempo uma aliança que eu comprei num camelô, que a minha aliança tinha sido roubada, e eu fui para uma consulta, a pessoa olhou e falou, nossa, só pode ser H-Ster, né? E me deu vontade de rir na hora, porque eu creio muito nisso, eu acredito muito que nós não passamos a valer algo pelas coisas que usamos, mas nós fazemos com que as coisas que usamos passem a valer alguma coisa por quem somos. Gostei disso, dá um corte bacana. Mas o ponto aqui é um Serginho da vida. Vou usar um exemplo como o do Serginho. O Serginho é um grande corretor, um cara simpático, falante, um cara fenomenal. Eu vejo ali, é meu aluno, é um cara muito bacana, dentre outros que a gente quer que estão lá. Mas vamos supor que o Serginho está indo atender um imóvel lá de seus 3, 4 milhões, lá na Cidade Alfa. Você atende lá na Cidade Alfa também ou não? A gente está abrindo a nossa 4ª loja, que é a Vivace Maison. Maison, pronto. Que é exatamente para a Cidade Alfa. Pronto. Então ele está indo atender aquele cliente, então ele chega lá numa Land Rover, tá? Parou e tudo mais. Não existe Land Rover falsificada. Não existe. Não existe, não. Não existe, certo? O relógio até pode ser, mas a Land Rover ela não é falsificada. Ela pode ser financiada de 85 meses, 120 meses, né? Mas o cara tá pagando, pelo menos a gente acredita que sim. Você há de convir comigo que o cliente vai olhar para o Serginho com outros olhos. Ou não? Não, ajuda. Jamais não vai ajudar. E principalmente no caso dele, que vai ser validado em 1 minuto quando ele estiver falando. Ajuda. Mas ele não tem a Land Rover e ao invés de ele precisar de 1 minuto, ele precisa de 3. Ao invés de ele precisar de 1 minuto para conquistar o cliente, em 3 ele conquista. Porque a grande maioria dos clientes quer só ser atendido por um fera, uma autoridade. E ele vai demonstrar, indo de moto, de carro ou a pé, que ele é uma autoridade porque ele é excelente. Mas realmente o carro ajuda. Não estou dizendo que não ajuda. Porque ele já quebra um bloqueio, né? De imediato. Eu tiro, por exemplo, pela mão do pet. Eu não esqueço, eu me lembro como se fosse hoje, assim. O que você está falando faz muito sentido. Eu tinha um corretor em Recife que ele vinha me pegar no aeroporto de Velar, né? Então ele chegava, me pegava, eu me lembro como se fosse hoje, assim, eu não conhecia, cheguei lá e tal, ele desceu, eu entrei no carro, era uma Velar, eu olhei, eu já encarei esse cara de uma maneira diferente. Era um cara que se vestia muito bem, era um cara que você via que não era qualquer corretor e tal, mas era um cara que só trabalhava com grandes imóveis muito grandes. Então é um cara que, de uma certa forma, você para ouvir, porque nós somos tendenciosos a julgar as pessoas pela aparência, não tem para onde correr, né? Por mais que a gente lute contra isso. E ao mesmo tempo, na Bahia, o meu corretor foi um cara totalmente aleatório. Eu cheguei, nós estávamos numa reunião de empresários, e eu levantei a mão e falei, tô aqui na Bahia, tô olhando imóvel, se vocês souberem de alguém, porque o nosso corretor estrela lá da Bahia não tinha encontrado nada, né? A gente tinha nada e coisa nenhuma, era um hunter, era um site hunter, né? Que o meu sócio na época contratou, que era um cara isso, aquilo, outro. Não achamos nada, aí à noite eu fui lá para essa reunião, cheguei e falei, se vocês souberem de alguém, aí o rapazinho levantou a mão, aí chegou até mim e falou, eu tenho um imóvel que você quer. Aí exatamente o que você está falando, a segurança que ele me passou foi tão grande, ele falou, eu tenho um imóvel que você quer. Falei, rapaz, ele falou, tenho, o imóvel é assim, 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 é o que você quer? Eu digo, rapaz, é. Aí ele falou, qual é o hotel que você tá? Eu falei, tá, ele falou, amanhã de manhã eu lhe pego. Eu falei, tá bom, fui pro hotel, cheguei lá pro meu sócio, falei, meu sócio achou foi graça. Meu sócio falou, vou nada. Eu falei, então tu fica aí que eu vou sozinho. Mas eu acreditei muito na segurança daquele rapaz. Quando lá veio o rapaz,
O rapaz pegou a gente, pegou numa Paraty. Aí o meu sócio olhou para mim e disse assim, como que ele diz assim, né? Não, porque meu sócio era um cara que olhava muito para essas coisas e tal, mas eu estava com meu coração tão voltado para Deus, como se fosse um instrumento de Deus ali naquele momento, que foi surreal, cara. Ele levou a gente até a loja do Rio Vermelho, lá na Bahia. Ele olhou e falou, tá aí a loja de vocês. Eu olhei e falei... Eu olhei pro meu sócio e falei, e aí, ainda vai duvidar? E nós fechamos essa loja. E para você ver como são as coisas, na Bahia nós colocamos 5 lojas na Bahia. As 5 lojas foi ele que conseguiu. Né? Então, realmente faz muito sentido. Mas... não deixa de ser um assunto polêmico, né? Muitas pessoas acham, e eu concordo com você, eu acho que o corretor tem que ter cuidado também para não transformar a bênção numa maldição, porque numa dessa ele não tem condição, recebeu uma bolada agora, comprou um carrão, todo o dinheiro que ele ganhou ali, ele jogou naquele carro, o carro vai consumir tudo que ele ganhou, né? Porque Perdeu o time. O ganho de conexão que ele vai ter com o cliente, ele vai perder na desorganização financeira dele. Aí se for analisar, era melhor não ter, era melhor ter 3 minutos a mais para ganhar o cliente do que e não precisar daquela venda, do dinheiro daquela venda. Perfeito. Para Perfeito. resolver o problema dele. Rapaz, Eduardo, cara, assim, para mim foi muito bom conversar com você, tá? Foi um tempo muito, muito especial. Ver alguém assim se superar, ver você nesse podcast aqui para mim está sendo um grande milagre. Doeu? Um pouquinho. Um pouquinho. Doeu? Foi muito desconfortável? Foi tranquilo. Foi de boa? Mas assim, eu queria saber como foi a sua vinda para cá no carro. Foi de boa? Foi conversando com o chat. Foi. Até eu desistir. Tá bom, tentando chat. ver como agir, de que maneira agir. Colocava, eu sou tímido, não sei falar, o que fazer. Eu sou tímido, não sei falar, o que fazer. Me manda um script aí pro cara mais tímido que existe. Aí o chat mandava um monte de coisa, aí eu tá bom, obrigado, chat. E ainda assim você venceu, né, cara? Ainda assim você enfrentou, chegou aqui e sentou, né? Então, assim, é isso. Há 7 meses atrás, eu vi um cara que chegou na minha sala e disse assim, eu não acredito em coach. Né? Eu falei, amigo, eu não sou coach, eu sou mentor. Qual a diferença? Aí eu falei, me dê uma oportunidade para te ajudar, né? E era um cara que mal olhava nos olhos. Mal né? sentava, né? Mal sentava, né? Um cara que já tinha uma empresa, que geria pessoas, mas que não conseguia dizer não para as pessoas, né? Tinha uma dificuldade de dizer não horrorosa. E pessoas que têm dificuldade de dizer não normalmente vivem sobrecarregadas. Pessoas que têm dificuldade de dizer não se frustram e se decepcionam com muita facilidade. São pessoas que acabam sendo passionais, acabam levando para o coração, se chateiam com facilidade. E assim, ver você, amigo, crescendo dia a dia e assim, o mérito não é meu. O mérito não é meu. O mérito eu sempre digo que é muito mais do mentoreado do que do mentor. Porque se o mentoreado não sai desse lugar confortável, se permite ir para um lugar desconfortável e se permite ser confrontado, desafiado, como você foi. Em alguns momentos eu achei que a sua vontade era de me dar um murro, mas você trouxe para si, né? Trouxe para reflexão todos os momentos assim, e você se transformou e tem se transformado num cara assim surreal, cara. E ver sua esposa olhar para mim, né, naquele dia e falar o que ela disse, né? Dizer que ela ganhou um marido, né, novo, não que você não fosse um bom marido, mas que ela tinha ganho um marido ainda muito melhor do que o que você era. Para mim isso é uma bênção muito grande, cara. Só mostra que vale a pena continuar fazendo o que a gente está fazendo, viu? E assim, a gente está chegando no fim, amigo, e essa câmera é sua. Se você quiser dar um recado para alguém, fique à vontade. Seu corretor, que é o seu grande público, quiser dar uma mensagem para esse corretor. Falar aqui para todo mundo, né? Não só corretor, mas você que esteja passando por algum problema, que não acredita em você, mentalize, busque pessoas que possam te ajudar. Hoje eu estou com muitas pessoas me acompanhando, então a gente tem que ser humilde, entender que a gente precisa de ajuda. Então, a gente estando com as pessoas corretas, pessoas certas, né? Com certeza, com força de vontade, vai conseguir. Eu mesmo estou com um nutricionista, nutrólogo, mentor,
mentor de IA, mentor de parte técnica. Então, não tem como. Financeiro, né? O Albertinho. O grande Alberto. Né? Turma toda. Turma toda. Então, vencer com ajuda é muito mais fácil do que vencer sem ajuda. Bom, muito bom, muito bom. Obrigadão, amigo. Para mim foi uma alegria muito grande. Tem um presente aí para o Eduardo. Dá aqui, Getúlio. Getúlio não pode aparecer. Presente para você, meu amigo, aqui da Faster. Uma lembrança que a gente gosta de dar aqui para os nossos convidados. Você pode tirar, Getúlio, essa bolsa para não ficar na frente do meu amigo? Interessante que para quem tinha vergonha de ficar na frente de uma câmera, ficou na frente de 4, né? É porque eu não sabia. Era 4 câmeras. Para mim era só um. Você viu aí? Para quem tinha vergonha de ficar na frente de uma, agora está na frente de 4. Né? Maravilha, viu? Tá aí, meu amigo, presente nosso, tá bom? Para marcar a sua presença aqui com a gente, né? E que Deus abençoe muito sua vida. Para mim foi uma alegria muito grande lhe receber. Você viu como você se soltou? Foi se soltando, foi se soltando, foi se soltando. E é isso, para você que está em casa, eu quero dizer a vocês que o Eduardo é prova viva de alguém que achava que jamais iria gerar conteúdo. Hoje ele se coloca na frente da câmera, hoje ele gera conteúdo. Alguém que jamais um dia imaginou que estaria nos palcos, dando aulas, fazendo treinamentos e tal. Hoje ele dá aula para mim, tá certo? Alguém que olhou para o casamento, viu que estava bom, mas que poderia ficar muito melhor, se deu direito a isso, e hoje está vivendo um momento muito abençoado com a esposa. Alguém que estava 17 quilos acima do peso, se deu direito, e hoje está aí com seus 80, né? Alguém que olhou e disse, o meu look não está muito bacana, se deu direito, e é isso. Esse pastor muda a vida por completo. Porque eu acho o seguinte, a gente tem que se superar em várias áreas. A gente tem que se superar na área profissional, e a área profissional é quem somos, definição da nossa identidade, definição da forma com que as pessoas passam a nos ver, minha vida como homem, como marido, como pai, né? Quais são as áreas que eu preciso crescer, que eu preciso melhorar a cada dia, me dar esse direito. Na saúde, né? No meu dia a dia. A melhor prova que eu tenho de mostrar o amor que tenho pelas pessoas que amo é me cuidando. Então, o Eduardo se deu esse direito. Então, o personal do Eduardo é o meu personal. O nutrólogo do Eduardo é o meu nutrólogo. A nutricionista que ele está caminhando também foi uma decisão pessoal e que hoje ele está mudando de vida cada vez mais. As outras cositas dentro da transformação de imagem também, que faz parte e tal. Então você está esperando o quê? Para mudar a sua vida também, para se desafiar, sair desse lugar confortável e agarrar o desconforto, porque é no desconforto que as coisas acontecem. Então é isso, antes da gente finalizar, eu quero agradecer, claro, os nossos apoiadores, os nossos parceiros, em primeiro lugar, a PLA, Performance, Liderança e Aceleração. Um agradecimento também muito, muito, muito especial ao meu parceiro desde a primeira temporada, aqui, meu amigo Eduardo, a Vivace, né, o maior VGV do Eusébio. Quer ser bem atendido, quer procurar um imóvel incrível, vai na Vivace, corretores que a gente já falou aqui, os caras são muito bons. E um agradecimento especial ao homem do sapato, Jonathan, que renovou também a parceria conosco nessa temporada. Então, quer ficar bem, quer caminhar com conforto no desconforto, vai no homem do sapato. E é isso, chegamos ao fim de mais um episódio. Te agradecer, amigo, muito obrigado. Você não esquece de curtir esse nosso podcast. Curte agora, você que é desconfortável igual a gente, curte agora. Nos segue nas redes sociais, ativa o sininho e se inscreve no canal. Agora, vai se inscrevendo no canal. E até o nosso próximo programa.